algumas dessas lições aqui, né? E a primeira que eu botei aqui foi desaprender, ou seja, aprender a desaprender. E eu acho isso aqui de uma extrema importância, porque a gente, quando a gente é criança, né, nós temos mais neurônios, esses neurônios eles vão morrendo. Esses neurônios vão morrendo porque a gente tenta reter as informações que são de fato necessárias, né? Então a gente meio que molda o nosso cérebro, a massa física do cerebral, para a gente poder reter as informações que são realmente necessárias. Isso faz com que a gente perca muita informação, mas algumas ficam. E aí a gente faz a tal da arquitetura da crença, coisas que vocês acreditam, né? E aí isso passa a ser como se fosse a verdade. Só que você tem que entender que conforme o tempo vai passando, você vai adquirindo lições. E quanto mais o seu cérebro se mantiver plástico, ou seja, quanto mais ele se moldar, ou seja, quanto mais você aprender coisas novas ou aprender a desaprender, mais você vai ser próximo do sábio, né? Mais você vai conseguir manter as informações úteis e as informações que vão vir a gerar novos ensinamentos. Então, essas pessoas elas têm uma abertura para observação maior do que as outras. Essas pessoas também vão conseguir tirar ensinamentos e lições da vida, né? Então, às vezes, por exemplo, você tem um ato repetitivo. Foi até hoje mesmo, alguém me escreveu isso. Falou assim, puxa vida, olha, eu até postei aqui. Alguém falou assim, puxa vida, olha, eu estou sempre recebendo as mesmas pessoas, aquelas pessoas cheias de problema, aquelas pessoas cheias de dificuldade, é sempre a mesma coisa, aquele padrão, né? Então, assim, a gente tenta entender, mas o que será que está acontecendo? E aí você começa a entender que tem um padrão, que você precisa ter um ensinamento e essas lições passam a não se repetir. Assim que você aprende e fala, bom, então talvez eu tenha uma vocação, talvez eu tenha uma missão, talvez eu tenha alguma lição aqui para aprender, né? E muita coisa que foi ensinado na nossa escola, talvez pelos nossos pais, são as visões deles, né? Então, muitas coisas a gente mantém, e aí a gente está falando até de conservadorismo, conservar o que é realmente bom, e muita coisa está na nossa meta que a gente tem que mudar, que a gente tem que se adaptar, que a gente tem novos problemas. Por exemplo, a gente está falando aqui numa era da internet que a gente não tem como negar mais que mudou. A gente está lidando com problemas que os antigos não tiveram de lidar, né? Então, nesse momento, você começa a questionar os seus ensinamentos, tudo que era de fato, até mesmo a história, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, que ela é especialista, não sei se ela está aí hoje, a Kiara, se tiver, dá um ok, é escritora, e ela falou uma coisa brilhante, ela falou assim, olha, não existe uma história linear, não existe uma história que seja completamente fidedigna com a realidade. Por quê? Porque você tem diversos pontos de vista da mesma história real, né? Então, é como se você estivesse falando sobre o lado do perdedor, o lado do vencedor, o lado real, né? Então você começa a falar, puxa vida, mas quem está de fora vai ver a história de uma outra forma. E é interessante, para que não haja guerras e para que não haja uma desavença, que não haja conflitos horrorosos na vida, que você saiba de outras versões da própria história, né? Por exemplo, eu soube de uma pessoa que morou na Alemanha e que fala que eles falam, né, ensinam muitas vezes em algumas escolas mais enfim, ligadas ao que aconteceu lá no período do nazismo, eles falam que a Alemanha venceu, tá? Então, assim, existe, olha, vocês entenderem, é uma coisa que é interessante que você estude mesmo o contexto de diversas formas, né? Para você não cair na falácia de uma informação que se torne totalmente um veredito na sua vida. E a gente vê isso na psicologia, tá? Então por que eu dei essa volta toda? A gente vê isso na psicologia. A gente vê um monte de besteira, relativismo moral, relativismo da própria verdade, que não existe. Não tem como isso acontecer, né? Algumas pessoas falando sobre, olha, é assim que se faz, é assim que se deve fazer, quando na verdade você fala, olha, até certa forma a gente consegue opinar, mas logo depois a gente tem que começar a entender que tem um limite da razão humana e que a partir daí você vai ter alguns certos achismos que talvez venham a ser inclinados pela percepção da realidade
que talvez você vai precisar de um guia espiritual, sei lá, olha, eu vou seguir agora, eu já não sei mais para onde ir, eu vou seguir agora um guia espiritual, um Buda, o Jesus, né, o Zaratustra, sei lá, o Krishna, enfim, Moisés. Então, Maomé, você vai procurar alguém que possa te elucidar em certas dicas, né, já que você não consegue ver. Bom, então, aprender, desaprender é algo que está ligado à sabedoria, é algo que você vai precisar aprender, vai precisar entender, porque de certas formas você vai ter que combater dentro da sua própria mente o que é definitivamente o seu veredito de realidade e entender que essa talvez não seja a realidade. Os seus pensamentos nem sempre condizem com a realidade, quase sempre não condizem, tá? A gente tem a nossa mente que vai interpretar, mas ainda é a nossa mente, ou seja, ela tem limites da própria realidade, né? Número 2 aqui, não vai ter uma lista, não vai ter número 2 aqui. Bom, prazer no trabalho. Todo mundo me pergunta como é que eu consegui descobrir o prazer no trabalho, né? É trabalho, cacete. A gente aprendeu, aliás, olha aí, aprender a desaprender. Eu aprendi vendo, por observação, que o trabalho é horrível. Não sei se vocês têm isso, né? Que o trabalho é algo que deve terminar o quanto antes, que você deve comemorar a nossa saída do dia e comemorar a sexta-feira, e no domingo à noite você tem que ser angustiado. Vocês aprenderam isso? Eu aprendi isso. Eu vi isso, né? Eu vivi isso. O trabalho era ruim, era sacrifício, né? Eu tive que ver de outra forma. Aprendi a desaprender essa verdade, né? Esse veredito do trabalho. E, aliás, é uma das coisas que depois que você aprende o prazer do trabalho, porque ele é diferente, ele não é o mesmo prazer de você ir no churrasco, de você ir na baladinha lá, ele não é o mesmo prazer de você tá lá com teu amado, tua amada, né? E ter aquele prazer sexual ou o prazer da alimentação. Não é a mesma coisa, é um prazer diferente. É um prazer diferente. É um prazer que é muito bom. Ele traz o sentido, é um prazer que você... Como é que você vê isso? Como é que você faz isso? Como é que você percebe isso? Bom, claro que tem a recompensa financeira do trabalho. Quase sempre o trabalho traz a recompensa financeira, que também não é algo que a gente deva se pegar, e é outra coisa que você vai ter que aprender a desaprender, é entender que dinheiro não é fim. A gente já falou sobre isso diversas vezes. É importante, é interessante que você tenha, mas é muito bom que você consiga ver além do dinheiro. O dinheiro como meio de subsistência, o dinheiro como moeda de troca, como moeda que está relativizando o seu tempo, né? Ou seja, como se fosse quanto que vale o seu tempo, mas ele não é fim. Então, no trabalho, a gente consegue ver através do sacrifício dele. Ele gera um prazer social, ele gera o prazer de função, ele vai gerar o prazer de conseguir fornecer valor para as pessoas que você ama, e isso faz com que a sua autoestima, a sua autoconfiança, o seu valor social, ou seja, o seu sentido e a sua felicidade também aumente. Então, passando a você entender o que acontece no prazer, quando você consegue ver esse prazer, esse regozijo no trabalho, é aí que você também começa a trocar essa crença de que o trabalho seria um desprazer, né? Também acho que engana-se quem passa a maior parte do seu tempo, né, mais do que a metade do dia trabalhando, tá? Então, eu tenho uma lei matemática, não se aplica sempre, vai depender do qual é o tamanho do seu trabalho, o que você faz. Então, isso tudo vai depender. Mas, assim, até 12 horas eu acho que é um bom número, assim, né? Até 12 horas é ótimo. Se você quiser ir para a parte lá do Platão, né, ele dividia em 6 horas, ele falava, olha, 6 horas para trabalhar, 6 horas para dormir, 6 horas para o autodesenvolvimento e 6 horas para a execução das tarefas, né, comer, tomar banho, chegar nos locais, né, então também tem várias formas de matemática para você dividir o teu dia, né, depende muito do teu trabalho, depende do seu nível de prazer e do teu nível de acometimento. É evidente que um trabalho de um psiquiatra é diferente de um trabalho de um artesão, um cara que trabalha com as mãos, um artista, né? Esse artista ele pode passar por grandes períodos sem nenhum tipo de criatividade, né? E pode passar períodos que ele vai estar em completa, como é que se diz? Aquele estado de flow que eles chamam, né? Aquela coisa fluida que o cara pode ficar até 2, 3 dias sem dormir, produzindo. Isso eu já vi acontecer, muito bom, muito bonito, né? O cara cria alguma coisa.
E evidente também que tem um desgaste emocional no outro lado, né? O desgaste emocional de um delegado, de um policial, um desgaste emocional de um psiquiatra, de um médico, uma pessoa que trabalha vendo mortes, né? No CTI, igual a minha amiga Simone aí também. Então, assim, é um negócio que vai depender de cada trabalho. Mas foi uma coisa que eu aprendi, que foi muito legal, mudou a minha vida, ver prazer no trabalho. Eu espero que eu consiga passar esse ensinamento para vocês, que essa é uma das coisas mais importantes dessa conta aqui do Instagram, né? Ressentimento e misantropia, um monte de gente me pergunta isso. Como é que você se livra do ressentimento e da misantropia? Misantropia, para quem não sabe, é uma aversão aos seres humanos. É quando você olha os seres humanos e fala, puxa vida, eu caí nessa durante muitos anos, foi terrível, é um sentimento terrível. Você olha para os seres humanos e fala assim, olha, isso é uma praga na humanidade, a gente elimina outras espécies, a gente diminui com a ecologia, a gente destrói com a natureza e por aí vai. Olha, primeira coisa que eu fiz foi entender o papel do ser humano no mundo, tá? O ser humano ele tem os dois poderes, tanto para destruição quanto para construção. Ele consegue viver em harmonia na natureza, sim. Isso não tem nada a ver com ser índio ou criar uma civilização. Os impactos ecológicos, assim, são ainda, não existe, a gente não tem como medir, porque, na verdade, quando você fala, olha, tô poluindo, tá poluindo com o quê? O que você está colocando na Terra que já não existia antes, né? E as próprias espécies, elas somem, elas aparecem. Eu não vou entrar nesse papo aqui, porque realmente isso é conflituoso, isso é um pouco complicado da gente conversar. Mas tá tudo ali contido na Terra. Os seres humanos são como se fossem sopros, né, no planeta. Se o planeta, se isso entrar em desequilíbrio, a gente é enxotado de pronto. Já aconteceu outras épocas difíceis para os seres humanos, né? Aí depende muito, porque os nossos estudos arqueológicos também não são tão fidedignos. A gente está descobrindo coisa, a gente vê alguns ossos, né? Então, assim, osso não é uma coisa feita para durar tanto assim, né? Você não vai conseguir estudar a história humana através das construções que hoje estão aí submersas ou pelos ossos. A gente tem algumas coisas, né, que a gente consegue ver. Bom, o segundo ponto é esse ressentimento. Como é que isso é uma das coisas mais fundamentais. Tem a ver com a aula de anteontem da Medusa, né? Que a Medusa, ela opta pelo ressentimento, ela opta por aquela postura aquela postura sarcástica, né? Aquela coisa cínica de ficar rindo, de ficar com raiva, de ficar sempre venenosa. Olha, todo mundo sofreu, todo mundo tem uma certa ferida, todo mundo tem um problema, né? Isso, se você ligar ao ressentimento, você acaba se tornando um misantropo. Então o ressentimento está ligado à misantropia. Isso pode ser prontamente combatido, isso não é algo que você precisa ficar loucubrando na sua mente. Você consegue olhar e falar, olha, o ser humano faz parte do planeta, é natural, o planeta, se quiser, enxota o ser humano, os ressentimentos são oriundos de seres humanos espinhentos que também estão procurando sua felicidade, também são infelizes. Então, existe uma vertente que você se eleva. Seja um pouco superior, entenda as limitações do outro, e aí você vai conseguir criar um nível de relaxamento, de aceitação do ser humano, para você conseguir olhar, até com olhar, eu acho que tem que ser um olhar um pouco superior mesmo, falar, puxa vida, olha, eu não é justo comigo mesmo eu manter essa pauta do ressentimento na minha vida, porque, poxa, eu tive uma vida que também tiveram maravilhas acontecendo, e você não pode pegar um ponto e intoxicar, né, vamos dizer assim, eu odeio essa palavra, mas manchar toda a sua linha do tempo através de poucos pontos onde você sofreu. Entender, acima de tudo, que mesmo quando você sofreu, talvez seja apenas uma expectativa que você criou, uma mera ilusão, né? Então, por exemplo, às vezes você, quando era criancinha, você chamou a sua mamãe e sua mamãe não compareceu. A raiva dos seres humanos. Pô, mas é tipo isso. Então, uma das coisas que eu acho que você tem que aprender a desaprender é sobre o ressentimento. Olhar as pessoas de uma forma mais amorosa, respeitosa, até consigo mesmo, e você opta por não ter uma vida mais pautada em ressentimento. Você vai crescer muito, mas vai crescer muito mais assim dessa forma. Você vai conseguir avançar quilômetros na sua existência se você não optar pelo ressentimento, né? Então é algo que tem que ser combatido. A gente sempre fala sobre ressentimento e a misantropia ela acaba sumindo assim que você opta por não ter mais esse ressentimento, tá?
Quarto ponto aqui, domínio das emoções. Isso aí eu acho que eu tenho que fazer um curso sobre isso, porque envolve bastante técnica, né? Mas, assim, a grosso modo. Olha, domínio das emoções foi, primeiro, meditando. Segundo, desapegando, né? Ou seja, não é que eu lutei contra as emoções, eu nunca fiz isso na minha vida. Aliás, até teve um momento da minha vida, um momento longo, onde houve isso, mas foi de uma forma involuntária, eu fiquei um pouco mais apático, acontece, né? Não sei se para quem está chegando há pouco tempo, não é segredo, mas eu sofro depressão há mais de 16 anos, né? Enfim, depois a gente pode até falar sobre isso, né? O quanto que uma pessoa que sofreu pode vir a ser exatamente o resultado, a saída, né, da própria doença. Isso aconteceu diversas vezes na história da humanidade. Então, uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que tem AIDS, essa pessoa tem um viés mais especial com essa doença, muitas vezes é dela que sai a cura ou é dela que sai o dinheiro para a pesquisa, né? Então ela tem todo um viés mais específico, mais especial, então enfim. Mas voltando ao domínio das emoções, então nesse momento, como é que eu fiz isso? Foi meditando. Na meditação você aprende a desapegar, principalmente aquela mindfulness. Eu fiquei de fazer uma aula sobre isso, não deu tempo ainda, mas eu vou fazer com certeza, porque é algo muito bom. As técnicas da TCC são as terapias cognitivas comportamentais, então eu sempre falo, né, existe um grau que eu vou falar inclusive lá no Brasil Paralelo. Existe um grau de ascensão humana. Quando eu tive noção daquele grau de ascensão humana, eu entendi que as emoções ficam abaixo da razão. Então, sempre que você quer curar uma esfera da sua vida, você tem que buscar principalmente na esfera acima, né? Então, as terapias cognitivas, ou seja, as terapias que visam a razão, elas predominam sobre as emoções. Então, quanto mais eu adquiria conhecimento, quanto mais eu adquiria controle na esfera da razão, mais eu obtive controle das minhas esferas emocionais. Isso é, sobretudo, mais fácil para os homens, tá? Então, é uma coisa mais... O homem, ele tem uma confusão da razão, porque ele acaba se prendendo muito lá na razão, então ele vai sofrer ali na esfera da razão, né? E é por isso que a mulher vem para amparar, para resolver as esferas das razões, e o homem tem uma certa facilidade maior, né? uma facilidade maior com as emoções, que aí ele também pode amparar a mulher nessas escolhas. Então, isso é uma coisa que eu pretendo ensinar com mais calma, porque isso aqui é importantíssimo. As emoções, né? Principalmente a gente fala muito aí que o Ítalo Marcilli da quarta camada, né? Acaba sendo algo de grande oscilação e sofrimento, né? Cristiana está me perguntando aqui sobre transtorno de estresse pós-traumático, não é isso? Olha, eu imagino que, já que você está tratando há anos, né, imagino que você já tenha feito as terapias, não sei, né, cognitivo-comportamental, hipnose. A hipnose é, sobretudo, uma das terapias mais eficazes, né, para transtorno de estresse pós-traumático. Pode ir tranquila na hipnose, não tenha medo. E você também já deve ter feito, né, tratamento com psiquiatra, não sei. O que você talvez não saiba é que nesse momento, olha, isso aqui é muito novo e, como se diz, isso aqui é extremamente controverso, tá? Terapia com MDMA. É uma droga que está sendo usada em festas, né? Tipo no êxtase, mas não tem anfetamina e está tendo resultado bom, tá? Então, procura aí nos Estados Unidos, se você tiver condição, procura artigo. Mas, de fato, o fato acontece que as pessoas que estão fazendo tratamento com MDMA estão tendo excelente resultado para transtorno de estresse pós-traumático, beleza? Isso aí é totalmente off-label, nenhum psiquiatra vai poder falar isso, óbvio que é uma droga, é ilegal, tá? Então, você procura o artigo, procura pesquisa, talvez já tenha no Brasil, eu não estou sabendo ainda, né? E vê o que você pode fazer. Bom, vamos lá. Compromissos com a depressão, né? Então, eu sei que tem muita gente aqui que já teve depressão, muita gente que tem depressão. Façam a aula, o programa está muito legal, muito completo. E uma das coisas mais difíceis para mim foi manter a carga de compromisso com a depressão. A minha primeira depressão foi com 20 anos, desde então sempre foi uma dificuldade, energia, falta de vontade, por aí vai, né?
E você precisa tirar, nesse momento, as energias de esferas que não sejam da vitalidade, né? Como a depressão é uma doença, sobretudo, da vitalidade, da parte de energia, você tem que tirar a energia de outras esferas. Então você tira da razão, você fala, olha, isso aqui é certo, isso aqui é preciso ser feito. Você tira através de estimulantes, então muita cafeína. Você tira através, bom, para quem, né, tem a crença, né, para quem não tem problema, é uma crença da vontade, né? Eu falei da vontade no último post, e a vontade eu vejo como talvez uma das coisas mais altas. A vontade, não é desejo, né? A gente já falou sobre desejo. E eu precisei fazer isso, né? E eu comecei a atingir a esfera da vontade também através da meditação, através de outras experiências religiosas, mas para quem é ateu, não tem a crença, ou não sente a vontade, essa coisa que é muito subjetiva, né? Eu falo o seguinte, faz o que é certo, né? A gente meio que já sabe que a coisa é certa. Então, para mim, o mesmo com a depressão absurda, eu falei assim, olha, eu pensei no seguinte, olha, isso aqui é certo, eu tenho minha profissão, eu tenho um bom conhecimento sobre isso, eu tenho um bom estudo, tá difícil sair da cama, a depressão me venceu muitas e muitas vezes, né, até entender como é que ela funcionava, fiz os tratamentos e por aí vai, procuro tratamento sempre, mas como é que eu honrava compromisso? Eu colocava o compromisso acima de tudo na minha vida. Tá? Então eu coloquei isso de uma forma bem afirmativa, bem proeminente na minha vida. Eu falei, olha, compromisso acima de tudo, principalmente profissional, tá? Eu acredito que uma das maiores importâncias do ser humano está no comprometimento. É assim que você se torna uma pessoa confiável, ou seja, você transpassa a estabilidade. Então, os compromissos para mim foram fundamentais. Quando eu falava de compromissos pessoais, né, aquela coisa mais relacionada aos prazeres, né, sociais, aquela coisa, vou encontrar os amigos, vou encontrar a namoradinha, né, às vezes não era namorada, tu tá falando assim de tá conhecendo ali a menina e tal. Realmente, falhei várias vezes. Cheguei e falei, olha, não dá para ir, às vezes era em cima da hora, tentei, não consegui. É evidente que isso tem um custo muito grande, as pessoas não confiam, era taxada de louco, era aquela pessoa, puxa vida, é difícil. Mas assim, até isso eu entendi há muitos anos atrás, eu falei, olha, mesmo isso você tem que fazer. Principalmente quando era algum compromisso relacionado à ajuda. Então chegava uma pessoa já sabendo que eu era psiquiatra, sabendo que eu tinha uma boa compreensão sobre o sofrimento, sobre a doença, a pessoa falava, olha, pô, vem aqui, me ajuda, vamos conversar, vamos lá, estou precisando e tal. E eu falava, cara, olha, eu vou tentar fazer uma melhor e tal, não sei o que lá. Chegava na hora, eu não queria, mas eu falava, olha, eu preciso ir, né? Eu preciso fazer isso, e ia contra a vontade, né? E é uma coisa interessante que a partir do momento que você vai, força e faz, você consegue, se você conseguir chegar lá, né, você vê que é raro ser tão difícil quanto você imaginava. É aquela coisa, depois que você tira o corpo da inércia, você vai se movimentar muito mais fácil, né? Muitas vezes era algo que eu sentia uma energia, eu me sentia mais energizado após cumprir um compromisso, né? Então, é algo que eu aprendi também, foi bem difícil, mas consegui fazer. Bom, isso também arremete ao próximo ponto, que é organizar o pensamento. Muitas das coisas que eu ensino para vocês hoje, eu já sei há muito tempo, né? Eu já fundamentei isso, né? Eu concretizei isso na minha vida há muitos e muitos anos, mas eu não conseguia passar. Dar uma aula tem a ver, acima de tudo, com uma organização maior do pensamento. Não só dar uma aula, mas conversar numa mesa. E é interessante porque eu não percebia isso, né? Então, para quem pensa em dar uma aula ou fazer uma boa terapia, né? O terapeuta sabe muito bem disso, né? Geralmente o psicólogo sabe muito bem disso. Ele sabe que, na verdade, olha, não é sempre que ele vai achar a solução para o paciente, mas só no fato de você organizar o pensamento alheio já está aí um dos fundamentos da terapia, tá? Então, quando eu conseguir organizar o meu pensamento, você vê que de vez em quando, às vezes, eu até dou uma pausa, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou organizando, estou colocando início, meio e fim, estou vendo quais são as palavras que eu vou precisar usar com cuidado, né?
E você vê que, por exemplo, um adolescente, ele é exatamente ao contrário, ele é impulsivo nas palavras, ele acaba ferindo os outros, ele acaba não sabendo se explicar, ele acaba se confundindo exatamente por não saber se organizar. Então, essa confusão mental é algo que você precisa ter em mente, que você tem ela na sua cabeça, que ela é parte do seu problema, que ela é parte do seu sofrimento e que você, a partir do momento que você consegue pontuar, pontificar, conseguir organizar até inclusive como se fosse usando aqueles papeizinhos que você usa em livro, que você faz uma organização de um caderno, que você faz com cores, né, sobre os assuntos, né? Assim, um pensamento aristotélico mesmo, onde ele divide os assuntos em diversos subtipos. É nesse momento que você também consegue achar a solução para o seu labirinto do sofrimento emocional. Então, quando você consegue, de uma certa forma, organizar os seus pensamentos, você também vai conseguir passar melhor a informação, vai conseguir ensinar e você vai conseguir resolver o teu sofrimento, o sofrimento do outro. Bom, então, como eu falei, eu já estudo há muitos anos sistemas da psiquiatria, da psicologia, da filosofia, da socioantropologia, um pouco menos da história. Na verdade, eu estudei bastante história, mas esqueço, minha memória não é tão firme assim. Mas era normal, e é normal até hoje para alguns colegas, né? Não são amigos, mas são alguns colegas meus, que eu era meio que o louco da turma. Era uma coisa tipo, as pessoas olhavam e falavam assim, pô, Bruno, cara, esse teu papo é meio louco. Eu ficava com isso na cabeça, eu falei, caraca, poxa, você tá chato de louco, mas assim, poxa, isso faz tanto sentido, não é possível. Até entender que não é sobre loucura, não é sobre só de uma forma, sobre assuntos que não eram completamente comuns dentro daquela roda. Não é só sobre isso. Mas a gente estava falando de um problema meu, de organização dos meus pensamentos. Então, a partir do momento que eu cheguei e falei, olha, deixa eu te explicar sobre um tema bem complexo, mas agora eu vou começar como se ensina. Como é que se ensina? Você conta uma história, você usa exemplos, né? Você tem início, meio e fim, você tem um enredo, você tenta envolver uma pessoa. Então, quando eu comecei a entender isso, a colocar isso no exemplo prático da vida humana, é evidente que a minha terapia adquiriu um poder muito maior, é evidente que meus amigos hoje é bem mais incomum das pessoas me chamarem de louco, é bem mais incomum de que as pessoas não entendam o que eu estou falando, mas ainda acontece. Eu não sou ainda aquele cara altamente professor que vai conseguir explicar tudo de uma forma clara, né, e limpa. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo com o tempo. Né? Imagina isso daqui a 10 anos. Eu vou estar, imagino eu que dando aula desse tempo todo, é evidente que as coisas vão se tornando cada vez mais claras e organizadas. Né? Eu queria fazer uma live só sobre esse tema aqui, né, que é o lado social. O lado social não dá para a gente falar aqui hoje porque é muito longo, né? Então eu coloquei aqui 3 temas, como já tem acúmulo de live para fazer aquela parte de os filhos da Medusa, né? Que já me cobraram, já recebi umas 10 cobranças aí. O tema social, né? As habilidades sociais, eu quero preparar uma aula um pouco mais longa, talvez eu faça até uma aula paga, porque talvez passe de 1 hora, né? Então, o tema social aqui tem a ver, a gente vai falar sobre timidez, sobre introversão, sobre respeito, sobre inadequação, ou seja, a pessoa que é inadequada, a gente vê isso, né? Às vezes a pessoa é cheia de boas intenções, tem um bom carisma, mas a pessoa tem atos inadequados, né? Então, essa aí eu não vou comentar hoje, é só para falar como um tópico das coisas que foram difíceis de eu aprender, que eu tive isso tudo que eu estou falando aqui, né? Mas depois eu vou ensinar um pouco mais sobre isso aqui, a gente vai comentar, a gente faz uma aula maior. Aproveitando aqui, Cristiana, no Brasil Paralelo foi excelente, show, pô, agradeço muito, estava um pouquinho tenso ali, né? Tava com grandes nomes na mesa, mas foram 2 debates excelentes e vou estar com eles aí em breve de novo, lá com o Brasil Paralelo, sou muito fã deles. Quando é que eu vou estar em São Paulo? Bom, São Paulo eu vou estar Brasil Paralelo, entre o dia 6 e o dia 15, se eu não me engano, eu vou estar em São Paulo, ainda não sei a data exatamente, mas eu não preparei nenhuma palestra. Na verdade, eu vou começar 2020 agora com equipe nova e a gente vai fazer um trabalho muito mais profissional, para fazer uma agenda um pouco mais
completa, né? Porque realmente assim, eu estou muito preso ali no consultório, muito preso nas aulas que eu estou dando, e tá difícil de viajar o país para fazer palestras, está um pouco difícil, está um pouco complicado aqui, muita mudança acontecendo, tem várias novidades que não dá nem para anunciar ainda, que estão sendo concretizadas aí, mas todo mundo aí, 2020 vai ser um ano fantástico para execução de projetos, tá? Olha, isso aqui é interessante. Aproximação do feminino. Então, sempre que agora, quando eu falo sobre feminino, eu acho que a gente tem que estar falando também sobre feminino / masculino. E a gente não está necessariamente falando sobre homem e mulher, tá? Então, feminino e masculino, ânima e ânimo, esse lado do Jung, são lados opostos da tua sexualidade, e é uma aproximação do feminino. Para os homens, né? Para os homens, sobretudo para os homens que estão mais no mundo masculino, né? Não cresceram com irmãs, e não tem primas, não tem além da figura materna, e às vezes a figura materna também é ausente, ou a figura materna trabalha e não tem muito contato, né? Uma dificuldade, tanto para a mulher se aproximar do mundo masculino, quanto o mundo masculino se aproximar do feminino. É uma dificuldade, é um universo novo, é um universo muito diferente, é um universo que você precisa, principalmente, pautar na observação. E aí, para isso, você tem algumas coisas que você faz, né? Então, por exemplo, eu estava até lembrando de um professor meu de filosofia, ele falava assim, olha, quer saber um dos grandes ensinamentos que eu tive para adquirir um certo entendimento do mundo feminino? O cara é enorme, gigante. Pô, ele falou assim, olha, ele dançou, olha que coisa fantástica, né? Ele foi dançar, porque ele é muito forte. E aí, ele, na hora de dançar, a menina era toda frágil, toda pequenininha. Ele falou assim, olha, caramba, foi difícil eu entender que ele era lutador, além de tudo, né? Foi difícil entender a fragilidade da mulher ali perante o meu corpo. Então foi algo que ele foi adquirindo com o tempo e entendendo a fragilidade e respeitando, né? Ele falou, olha, o meu ensinamento foi ótimo. O ensinamento é o seguinte, a gente sempre acha que a gente cria uma personalidade e que essa personalidade ela é concreta, ela deve ser sempre aquela personalidade forte e inflexível, mas não é bem assim. A mensagem que você vai dar depende de cada pessoa que vai receber. E vai depender, eu não gosto de chamar de inteligência emocional, porque eu não sou fã do Daniel Goleman, tá? Eu não gosto da teoria dele. Ele não era nem psicólogo quando ele criou essa teoria. Essa teoria não é muito válida, já foi até invalidada de uma certa forma. Eu tenho minhas críticas, não vou falar sobre isso agora, mas a gente está falando sobre uma empatia, uma pessoa que tem uma boa leitura da outra, não só do lado emocional, mas conhecer o sofrimento, conhecer as necessidades humanas e conseguir passar uma mensagem de uma forma pessoal, né? Então, quando eu for falar com uma mulher, é diferente de quando eu for falar com um homem. Quando eu for educar uma menina, é diferente de quando eu for educar um menino. Quando eu for falar com um senhor duro, militar, vai ser diferente de eu falar com uma mulher borderline emotiva. Você está entendendo? Então, isso aí cabe, né, de uma certa forma, não é que você vai mudar. A sua mensagem, a natureza da sua mensagem, a essência da sua mensagem, de quem você é sempre a mesma. Esse é o teu norte, a tua essência. Mas a forma que você vai falar, né? Eu não posso fazer sempre uma mensagem, por exemplo, quando eu atendia na prefeitura, eu tinha paciente que era bandido, era criminoso, chegava lá algemado com um policial. Vai ser diferente, né? Se eu for falar com uma senhorinha frágil, indefesa, é totalmente diferente. O olhar é diferente. A minha neurolinguística vai ser diferente, né? Os sinais que eu vou estar mandando vão ser diferentes, né? Quando eu estou no meio de luta, né? Para quem não sabe, eu lutava, vai ser diferente da minha postura enquanto eu estiver no consultório de psiquiatria lidando com um deprimido, né? Então, é evidente que quando a gente fala sobre a aproximação, principalmente do feminino, é quando a gente precisa ter uma apropriação total da sua masculinidade, que você tenha já uma força e uma aceitação masculina perfeita dentro de você. Essa mensagem é mais para os homens, né? Então, aquela coisa já bem fundamentada, e aí você consegue ir com segurança
e entender o que é ser a mulher, ou como é que é um pensamento feminino, porque ele é completamente diferente do masculino, né? Completamente diferente. E idem para a mulher, né? E isso é necessário, porque hoje eu vejo os casais falando línguas completamente opostas, é uma coisa terrível. A mulher achando que tem que ser igual ao homem, e aí olhando para o homem com desdém, tentando sufocar ou tentando diminuir de uma certa forma as funções do homem, tentando controlar de uma forma castrativa, uma coisa estranha, enquanto o homem se sente inseguro com a mulher, aí tenta segurar e tenta controlar aquela coisa e não entende o que ela está acontecendo, o que ela precisa, ele não entende como é que é a sensibilidade. E eu já passei muito por isso. Eu namorei, tive longos relacionamentos, né? O último foi muito longo, quase 8 anos de relacionamento, e eu não tinha a compreensão, eu não estava entendendo o que acontecia, eu não estava entendendo como é que era a cabeça da outra pessoa, eu não escutava a outra língua, eu não entendia, não falava a mesma língua. Isso demora, isso tem que ter uma certa empatia, você precisa ser um pouco mais sensível, no caso masculino, né, para entender a ânima, né, e você se colocar no lado mais emotivo. E a mulher, pelo contrário, fala, puxa vida, eu estou diante de um ser racional, pragmático, que é efusivo, que tem esse lado de adentrar, o lado agressivo, o lado mais ligado ao risco, né? E dependente de certas afirmações e de respeito social. Então isso tudo tem que ser aprendido, né? Isso foi difícil para mim, foi uma das últimas lições que eu tenho, muitas ainda estou vivendo, né? Então também é interessante a gente conversar, né, sobre isso. Desassociar da depressão, no caso, né, que é um exemplo, mas você pode se desassociar de qualquer doença ou de qualquer sofrimento. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Essa técnica está inclusive lá no curso, nos programas de depressão. A desassociação da depressão, né, é interessante que você... Eu até vou para o inglês agora, a língua inglesa, né, eles falam I am depressed, né, eu estou deprimido, eu sou deprimido, eu sou deprimido, né? E aqui no Brasil, em português, a gente não fala tanto eu sou deprimido, né? A gente até existe, eu sou deprimido, existe, a pessoa fala isso, é um perigo falar isso. Ao invés de eu estou com depressão, né? A pessoa que I've got the depression, ninguém fala isso no inglês, eu tenho uma depressão, mas só que isso você pode fazer para qualquer sofrimento que você tenha. Eu estou sofrendo, é algo passageiro, é algo a ser resolvido, é uma doença. Por que isso é importante? Porque quando a gente está falando sobre as doenças da esfera mental, a única que não se aplicaria poderia ser em casos graves de esquizofrenia, mas o que eu quero dizer? Quando você está com uma doença mental, a doença mental ela acomete exatamente o instrumento que está experimentando o mundo, que é a mente. Então, quando você tem uma doença no piloto, né, a pessoa que está pilotando a sua vida, que é a sua mente, você tem uma doença ali, que você tem uma doença na própria câmera, né, que são aqui a parte de você sentir o mundo, você ver e perceber o mundo. Quando você tem uma doença no cerne da sua questão, é comum, mas é errado, pensar que esse é você. E que você é um doente, tá? É muito comum. Isso é um dos motivos porque a pessoa se suicida. Ela se sente, ela acha que ela é a depressão. Ela acha que essa é ela. E aí, nesse momento, ela jogou fora outros conceitos daquela coisa que eu falei sobre o eu substancial, sobre o eu profundo, né? Sobre o que é a doença, por exemplo, da própria personalidade, o que é a doença do eu biográfico, o que é a doença mental, o que é a doença emocional, o que é a doença da vitalidade, o que é a doença do humor, o que é a doença do físico. É muito difícil que a pessoa, por conta própria, consiga distinguir aonde está a esfera da doença dela e consiga desassociar. Falar assim, olha, esse não sou eu. Esse é um estado impermanente de doença que acometeu a minha percepção.
tá? Então, esse tom tem que ter, isso tem que estar automático na vida. Tem que estar automático, porque isso diminui o nosso sofrimento, isso diminui o desespero perante as doenças. Diminui. Então, quando eu consigo desassociar, eu me torno imune ao suicídio, né? Pelo menos eu me sinto assim. Por exemplo, quando vem uma doença completamente devastadora e você fala, porra, esse não sou eu. Esse é uma coisa que estou aqui sendo acometido, né? Então, quando você consegue distinguir o que é você de verdade do que é a doença ou a situação que você está sofrendo, você vai conseguir também automaticamente sofrer menos. Vocês viram a foto que eu coloquei hoje, que foi do planeta Terra, né? Essa é uma foto simbólica de que teve alguém falou aqui. Alguém chegou e virou e falou, olha, eu olhando isso, meus problemas diminuíram automaticamente. Exatamente isso. Exatamente isso. A partir do momento que você sai e você fala, puxa vida, olha que ridículo, eu sou uma mera formiguinha passando necessidades e dificuldades de uma formiguinha. Não é digno dessa preocupação e sofrimento todo, né? Então é algo que você precisa resolver, desassociar, e essa é uma técnica que precisa ficar automática na sua cabeça perante qualquer sofrimento, qualquer doença, né? Isso vai te ajudar muito, 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 muito. Então, falamos aí sobre algumas coisitas. Olha, eu coloquei mais uma aqui para a gente finalizar, que isso aqui oscila, né? Não é algo que vai estar completamente resolvido da noite para o dia, não é algo que eu acho que a gente resolve isso eternamente, né? Olha, eu falei aqui, são as necessidades materiais. A gente aprende na vida humana, na nossa sociedade, que a gente vai ser feliz quando a gente tiver coisas, que a gente precisa aquela pirâmide de Maslow, a gente precisa de certos fundamentos mínimos para ser feliz. Olha, isso não é totalmente verdade. Inclusive, como é que eu percebi isso? Olha, eu comecei a ver que tem gente que faz jejum, e esse jejum é coisa de uma semana, e tá tudo bem, a pessoa não morreu, pelo contrário, teve experiências maravilhosas, né? Eu vejo que existem lugares que você come menos e que o seu corpo se adapta a isso. Ou seja, o que eu quero dizer? A gente não precisa ter um tamanho grande, a gente não precisa ser grande, musculoso, a gente não precisa estar gordo, a gente não precisa ter reservas hoje em dia, né? Então, a questão dos prazeres materiais, do ponto de vista do corpo, é algo que você consegue diminuir substancialmente só observando. A gente acha que tem que ter uma casa muito grande, não é necessário, né? A gente acha que a gente precisa ter abundância dos elementos, por exemplo, segurando, é tudo meio que uma ilusão, né? A gente precisa ter um bom carro, o carro do ano, a gente precisa ter o melhor celular, o melhor computador, o melhor... No final das contas, a gente entende que são meras ilusões, né? Então, praticamente, quando você adquire um ensinamento, um fundamento de que as necessidades materiais, né, a necessidade do meio externo é meramente ilusória, também é um bom ensinamento. Isso também diminui um pouco a nossa necessidade de controle e o nosso sofrimento, nossas angústias do ponto de vista de que a gente achava do que era verdade. Daquela coisa de você achar que vai ser só feliz e completo e pleno quando você tiver coisas, né? Então, é algo que também foi um bom ensinamento, foi difícil, ainda tem uma certa dificuldade, ainda tem alguns apegos, é evidente, né? É bom que a gente tenha, a gente vive num corpo físico, material, a gente vai precisar sempre ter algum tipo de apego, mas entenda que o ser humano, ele precisa de muito pouco. Ele precisa de muito, muito pouco para tudo. E por que você viveria com pouco? Olha, já foi dito aí na humanidade, né? Os minimalistas, os históricos, inclusive até os líderes religiosos, Buda e Jesus, eles viviam com muito pouco. É interessante quando você vive com pouco,
para você entender o que é o valor mesmo, do que tem de verdade substância nessa vida, do que tem de significado real nessa vida, né? Então, quando a gente se livra dessas vertentes exatamente consumistas, inclusive, né? Você consome mais o que tem de fato um significado, de fato que realmente é preciso e que é pouco, a gente começa a educar os olhos para o que tem de mais significativo, de que tem mais substância enfim, né, significado, que tem mais sentido. Perfeito? Então é algo que a gente começa a ver de uma forma diferente, né? Essa necessidade material não é tão real quanto a gente pensava. E isso é interessante que você também aprenda. Olha, vou fazer então mais uma live, sei lá, amanhã, enfim, e vou colocar aqui, eu vou pensar no qual que eu vou fazer amanhã, se vai ser os Filhos da Medusa, se vai ser essa coisa social, se vai ter alguma outra coisa, a gente faz um bate-papo aí, tem algumas coisas anotadas. Olha, até que tem bastante gente aí hoje, né? Vai dar 300, 400 pessoas aí no final da live e no final das contas quase 500 pessoas assistem. Então, em 24 horas, né? Então, parece que o pessoal está de férias, mas está aí de olho, né? Isso é bom. Então, a gente mantém aí até onde puder, dentro dessas férias, até a gente começar o ano na briga, na luta, na labuta, tá bom? Nos vemos, vou deixar salvo, para quem não sabe, eu tenho um canal de YouTube também, que é onde eu deposito lá as lives sem edições, beleza? Então, fiquem atentos aí, fiquem ligados, até a próxima Namastreta. Tchau, tchau.